tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, né? E hoje, na nossa primeira página, a gente ainda vai falar de mais um capítulo dessa história da herança de Marcos Paulo, em que a Antônia Fontinelli foi reconhecida como herdeira pela Justiça, não é? Porque essa história já estava sendo decidida pela Justiça há 5 anos. Ontem, a gente contou como foi a sentença, que ela é reconhecida como herdeira mesmo, última instância, não tem mais recursos, isso não tem volta daqui para frente, não é? As filhas vão ter que aceitar, porque realmente é isso, a Antônia Fontinelli é herdeira. Logo depois, a Antônia, não é, emitiu aquela nota cobrando do inventariante que ele prestasse contas de como estava a situação, porque tanto ela quanto a Vanessa, a filha mais velha do Marcos Paulo, queriam saber em que pé estava esse inventário e ele nunca fazia essa prestação de contas, não apresentava essa papelada. Então, o João Paulo Lins e Silva, que é o inventariante, ele também emitiu nota com a resposta dele, com o lado dele dessa história. Inclusive, nessa nota oficial que ele emitiu e que está aí republicada pelos principais jornais e sites, ele fala de uma coisa que a Antônia Fontinelli, quando houve o reconhecimento de união estável do Marcos Paulo com ela assinou a documentação abrindo mão do patrimônio provavelmente existente. Então ele acha que, apesar de ser considerada herdeira, pode ser que ela não tenha nada a receber porque ela assinou esse documento, mas para a Justiça ela é herdeira e, como tal, ela tem direito sim à parte dela nessa herança, independente dela ter assinado ou não. Se ela não ficar com parte da herança do que foi conseguido pelos dois juntos durante os 5 anos em que eles estiveram casados, eles estiveram em união estável, ela tem direito ao que ele já tinha lá atrás, porque é herança, que ela tem direito a ter uma parte até do que ele construiu antes mesmo de conhecê-la, porque a herança engloba absolutamente tudo. É isso que os especialistas nessa área estão dizendo, estão afirmando. Para o inventariante, não é bem assim. Ele diz que não tem certeza que ela tenha direito a alguma coisa, porque ela assinou, sim, na união estável, essa história de que abriria a mão do patrimônio dele, não é? Provavelmente que ele teria tido nesses 5 anos de união estável. Então, a situação é essa, mas, segundo os especialistas, ela vai ter direito sim. Agora, uma coisa que o João Paulo Lins e Silva deixa claro é que não caberá a ele decidir e nem definir se a senhora Fontinelli receberá ou não esse patrimônio. Ele diz que isso não é uma atribuição dele. Seu direito, se comprovado, porque ele bate na tecla de que ela assinou um documento que não queria nada, será definido pelo Poder Judiciário, cabendo ao inventariante, que no caso é ele, exclusivamente o cumprimento da ordem. No presente momento, aí ele traz a situação para hoje, não é? Ele diz o seguinte: no presente momento não ocorreu qualquer divisão patrimonial, assegurando a todos os herdeiros com direito ao patrimônio os seus respectivos quinhões no momento que forem divididos. Ou seja, até o momento que saiu foi a sentença da Justiça, ela é herdeira, ponto. A divisão da herança, aí já é um outro capítulo. Ainda não se sabe qual filha vai receber o quê, não é? O que a Antônia vai receber, isso ele está dizendo que ainda não sabe e que isso não é tarefa dele, que quem vai decidir isso é o Poder Judiciário, mas ele diz que está garantido a cada uma das filhas, pelo menos, o seu quinhão. Da mesma maneira, ele diz assim: não é desconhecido que a senhora Fontinelli, nos termos da escritura de união estável assinada com seu companheiro falecido, abdicou de todo o patrimônio eventualmente existente. E ele diz, insisto, se mesmo assim terá direito a alguma coisa, que prove o seu direito, mas não esqueça daquilo que assinou.
diz ele. A decisão recente do tribunal não abrange matéria envolvendo a partilha de bens. Então, reconhece que ela é herdeira. A partilha de bens é um outro capítulo dessa história. O tema que envolve detalhes da partilha, segundo o inventariante, encontra-se em um recurso no Superior Tribunal de Justiça, ainda aguardando o julgamento. Olha como essa história vai longe, gente. Em nenhum dos recursos, ele diz que é parte interessada no sentido de beneficiar um lado ou outro de herdeiros, mas apenas cumprir, repito, a determinação que for imposta. Na prática, quem deverá incluir nos autos a condição de herdeira da senhora Fontinelli é o juízo de primeira instância e não o inventariante, não é? E olha, aí ele vem para uma outra coisa, que é o seguinte: cabe ressaltar que a decisão é clara no sentido da herdeira ter eventualmente direito sobre os bens adquiridos durante a união de forma onerosa, ou seja, caberá a análise se houve bens adquiridos ou não e se ocorreu participação da herdeira ou não no momento da aquisição de eventual patrimônio. É matéria de prova exclusiva que não cabe ao inventariante análise ou julgamento. Mas vocês percebem aqui que agora ele já trata a Antônia como herdeira, né? Isso ele é obrigado por lei. A lei reconheceu e ela é herdeira mesmo. E ele batia muito nessa tecla de que não seria, não teria, mas agora ele já trata como tal. Uma coisa que é o tal do apartamento lá em Nova York, aí ele também dá uma explicação que parece ser definitiva, né? Ele diz: de toda forma, parece que a senhora Fontinelli esqueceu de informar que existe um processo em curso na justiça norte-americana onde há sério risco da mesma ser condenada por fraude, uma vez que se utilizou de procuração após a morte do senhor Marcos com o intuito de se aproveitar da propriedade do bem nos Estados Unidos. A justiça norte-americana já excluiu a senhora Fontinelli, entendendo que ela não tem direito sobre o bem. E ele diz: apenas por ilustração, uma vez que se mencionou na matéria, ou seja, na nota dela de ontem, se faz necessário esclarecer que o bem imóvel localizado em Nova York, por mais que seja um bem declarado em imposto de renda, não faz parte do espólio, uma vez que está fora da jurisdição brasileira, tendo em vista a sua localização, ou seja, cada país tem a sua legislação, não é? Esse apartamento estava fora da legislação brasileira. Ela estava disputando na justiça, reafirmando seus direitos dentro das leis brasileiras. Lá, ela não é considerada a viúva, ela não é considerada a herdeira, então ela não poderia dispor desse apartamento. Por mais, né, que esse apartamento tenha de fato sido comprado, era para ela, era dela, mas diante da situação concreta, da falta do Marcos Paulo, da morte dele, lá quem manda, é lógico, é a justiça de lá. E nos Estados Unidos eles não reconhecem esse direito a esse bem imóvel. Claro que cabe toda uma discussão, né? Talvez um advogado por parte da Antônia entrar nessa história também. Existem outros caminhos aí, mas ele diz que a justiça americana já excluiu a Antônia Fontinelli, entendendo que ela não tem direito sobre esse apartamento de Nova York, que é justamente um apartamento que está aí na casa dos 8 a 10 milhões de reais, para vocês terem uma ideia. E aí ele vai finalizando, ele diz: esclareço que o inventário segue o seu rito normal, respeitando-se todas as exigências legais, obrigatórias e formalidades normais, não havendo qualquer ato em prejuízo das herdeiras, sendo certo que o inventariante permanecerá cumprindo as determinações legais e respeitando os prazos e o tempo processual sem qualquer interesse particular. A partilha somente ocorrerá após determinação legal, em momento oportuno, devendo ser respeitado o tempo e as formalidades que forem necessárias. E aí ele volta a defender o lado dele dessa história, porque na verdade ele ficou muito ofendido com o questionamento da nota da Antônia ontem, inclusive citando a filha mais velha, de que ele não estava prestando esclarecimento e prestando contas de como estava a situação do inventário. Aí ele termina dizendo
Que fique esclarecido que o papel do inventariante, acima de tudo, é de zelar pela vontade do falecido, determinado em testamento, cujo texto, publicamente conhecido, versa exclusivamente sobre suas filhas, sem qualquer menção a terceiros, ou seja, ele quer dizer que sem qualquer menção a Antônia Fontinelli. Isso a Justiça já sabia e mesmo assim a Justiça considerou a Antônia Fontinelli herdeira. A nota termina Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2017, assinada por João Paulo Lins e Silva. A fonte, nesse caso aqui, é o site O Buchicho, do Vladimir Alves. Então, tem mais rounds essa história, ainda como vocês perceberam, através da nota aí do inventariante, não é? Do ator e diretor Marcos Paulo. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso com Márcia Pilvesa, que está aqui com a gente. Jesus, boa tarde. Trouxe a revista Tititi novinha, que já nós vamos mostrar para vocês. Olha que capa linda, gente. Olha aqui. Que casal, hein? Meu super Deus rosa, né? Essa capa linda. Explode a paixão entre Geisa e Caio. Não, eu torço pela Geisa. Ela aproveita um pouquinho o Zeca, depois ela fica com o Caio. Moça de sorte, depois né? Depois ela volta pro Zeca. Major de sorte. Um intervalo desse, com o Caio, imagina, né? Quem não merece. E também aqui com a gente, nós temos o Arontura do site TV Oi, Foco. boa tarde, tudo bom, bem? Querido? E aí? Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Digam, o que vocês acham dessa história? Fala, Marcinha. Que isso vai muito longe. Eu imagino coisa para mais de 5 anos. Eu também, né? Não é? É muito confuso. Agora, pelo menos foi decidido que ela realmente é herdeira, já é um ponto. Agora, essa questão dela ter assinado um acordo, eu não me lembro de ter ouvido isso antes. Não é? Essa história do acordo, eu acho que é uma das primeiras vezes que vem a público essa história. É uma carta na manga. Mas assim, ela também, se ela assinou isso, por que ela deixou ir avante, não é? Também é estranho, mas né? Você sabe que hoje tinha uma especialista muito interessante no Melhor Pra Você, aqui da nossa Rede TV, conversando com o Zucatelli, com a Mari, com o Edu e com o Vladimir Alves também, e ela estava explicando isso. A Antônia é herdeira, herança é tudo. Mesmo que ela tenha aberto mão desta parte, essa parte ela não recebe, mas ela tem direito a todo o resto. Ao que ele construiu. Se ela abriu mão do que ele já tinha. Não, ela abriu mão do que seria deles, do eventual patrimônio dos 5 anos. Ela não queria nada dele nesse sentido em relação ao casamento. Mas como ela foi reconhecida como herdeira pela Justiça, ela tem direito à herança. A herança é tudo. É o todo. Então ela pode ficar sem essa parte referente ao casamento, mas ela tem lá atrás. Ela tem o bolo maior tá atrás. Ela vai ter esse direito realmente. E eu acho que o alvo de disputa aí tá entre toda, claro, a herança como um todo, mas o bolo que tá antes, né? Sim. Agora considerar, porque eu li várias coisas durante todos esses anos que a gente está aguardando um parecer definitivo. 5 anos de leitura, né? Gente, é muito tempo, né? Nem parece que faz 5 anos, né? Mas assim, eu li várias coisas e muitos lugares diziam que ela não era herdeira, inclusive como você disse, né? Bateram muito na tecla. Então, eu acho que apesar de ter esse fato de não ter a definição de quanto que ela vai, digamos, ficar da fatia aí da pizza, digamos assim, já é um passo muito importante para ela, né? Sim, até o inventariante está tratando com respeito. Pois é, mudou agora, até a nomenclatura. Agora mudou o tom, mudou o discurso. Ela é herdeira realmente. E o apartamento de Nova York, que judiação, né? Que judiação, porque agora eu fiquei com uma dúvida. Ela contava mais. O que acontece então com esse apartamento? Se a legislação lá dos Estados Unidos entende que ela não é herdeira, porque cada um tem suas leis, fica para quem então? Fica talvez para as filhas, porque para as filhas isso é inquestionável. Entendi. Entendeu? Acho que nem para eles lá, essa história de união estável, né, de reconhecimento é diferente, é completamente diferente daqui. Faz sentido. Então, para eles lá, ela não existe nessa situação, tanto que ela foi excluída, acho que nem o pai, né, pela justiça norte-americana. Vai direto para as filhas, é verdade. Isso aqui no Brasil também, né? Também vai para os filhos, na verdade. Os pais não têm direito a absolutamente nada, o que eu acho bastante questionável. Eu acho totalmente questionável. Você deu a vida, né, por aquelas pessoas, criou, formou, deu todas as condições para que ela conquistasse o que conquistou e de repente o filho sustenta os pais, mas que infelizmente acabam perdendo esse filho e perdem junto com o filho o sustento, porque a lei não garante para eles tudo isso. Isso é muito recorrente, né? São coisas muito... tem muitas pessoas que sustentam
os pais. Com isso é a meu coisa mais primo, comum. com o Chorão. É muito comum. Exatamente. Pois Tava é. lembrando disso. Ali é Chorão. um caso muito real Minha e próximo tia de ficou você. jogada no vento. Claro que ela tem uma família que não para. Mas assim, ela ficou sem a ajuda do filho dela. Nada, né? Não deram Não faz nada sentido pra algum. ela. Não dão nada pra ela. Entendeu? É muito é cruel. desumano, eu botou acho. o filho no mundo, criou, né? Fez deu tudo. todo o suporte e de repente. não é? Pois é. Exatamente. Deveria ser Enfim, pelo né? menos um terço para o pai e o dos Essa filhos. questão de herança sempre gera briga, discussões. É triste, é né? muito triste. É triste, Nossa. é feio e as famílias a gente sabe que muitas vezes deixam de se falar por conta de briga de herança, né? Cortam relações de anos. Mas a Antônia não pediu para estar nessa Não. situação, nunca Não. imaginou que isso fosse acontecer. Da parte tenho dela certeza que estaria ela tudo queria ele bem resolvido vivo aí do há lado muito tempo, dela, né? claro. Porque eles se Tanto que gostavam, foram muitos anos. ela Oito, mesma 5 anos, né? disse, 5 anos, 5 anos né? de casamento. Pelo menos parece 5. Mas ela mesma ontem se comportou sem comemoração. Não, eu porque achei que foi é muito uma situação educado, que elegante. vem de um luto, né? Não é nada para você sair, legal, agora eu tenho dinheiro. Não é isso. Não é isso. Tem a ausência dele de verdade, tem a falta dele E tem de tudo verdade. que ela passou, não poder ter entrado no apartamento deles quando ele se foi, né? Não, muita humilhação, ela tinha muito roupas lá, ela tinha constrangimento. coisa, você chegar e tá com a fechadura trocada. Ela passou maus bocados. Não, fora as né? críticas Não foi que ela brincadeira. recebeu, porque as pessoas entendem da maneira que querem Sim. e como quiserem. Interesseira, Pois né? interesseira, aquela que quer ficar com tudo, e as pessoas opinaram sobre a vida da Antônia por muitos anos e continuam opinando, né? Só que no figura momento da pública. doença Tentaram foi manchar ela que mesmo. ficou do lado dele, Sim, né? pois Nos é. meses de Tudo isso doença, mesmo. foi ela que segurou a onda. A gente tem que olhar para Enfim, todos né? os lados. Vamos aguardar. Mas assim, acho que o mais importante disso, independente do que o inventariante esteja dizendo, e ele está dizendo também, porque ele ficou preocupado que as pessoas pudessem imaginar que ele estivesse manipulando esse inventário, a partir do momento que ela perguntou cadê, A prestação de E contas. exatamente. E citou que a filha mais velha também queria, ele veio defender o lado dele nessa história. Mas independente das coisas que ele coloca, ela é herdeira. E isso, a justiça é muito objetiva nesse sentido. Ela é herdeira, ela tem direito à herança, ela vai ter aquilo que é dela, leva uns 5 ou 10 anos é. aí Alma que vai pela arrastar, frente, vai. né? Uma união Vai, estável de vai 5 mesmo. anos, né? Hã? Uma união estável de 5 anos, um casamento independente de ter sido feito na igreja, no cartório, tinha uma união imagina, ali, isso ali não foi- é e ele indiscutível. assinou a documentação, ele reconheceu essa união, né, antes de morrer e tudo, quer dizer, está tudo realmente. Documentado. A história do apartamento, realmente a gente não sabe como vai ficar do apartamento americano. Se ela já foi excluída dessa história, é muito difícil diante da justiça dos Estados Unidos que isso volte atrás. Talvez essa seja uma perda real da Antônia e um ganho 8 real milhões, das né? filhas, que são filhas e ponto final É, um também, apartamento né? de tanto. Um apartamento de 8 Em milhões Nova de York, reais né? em Nova York, Pois é. imagina, né? Mas é isso, agora de resto é dela e fim de papo, né? E que ela possa, né, recuperar pelo menos as coisas dela que estavam lá, porque eu acho que até hoje ela não pode Tá pegar bloqueado, nada. né? Parte Não, dos tá os tudo. bens foram Ela não bloqueados. pôde Parte entrar. não, os bens. As coisas as dela. coisas. né? Roupa, né? Tudo que ela né? tinha lá dentro, ela não pôde sequer retirar. Era uma situação muito sofrida mesmo. E como cereja do bolo, no finalzinho dessa história, vem o Jonathan dizendo que ela tinha herança do Marcos Paulo, né? Que ela podia sustentar o filho, ele dá uma pensãozinha Que assim. faltava Que eu isso, nunca né? vi coisa mais feia na minha vida. Mais feia na minha vida. né? Pois é, a Antônia Fontinelli, em relação a casamentos, relacionamentos, ela pode escrever com certeza um livro aí, contar muitas histórias, porque olha, Verdade. se quem acredita em karma, ela tem um karma aí. Porque ela foi feliz com o Marcos Paulo, Foi, né? pois é, Eles eram um casal de Não acabou, verdade. não acabou mas tudo. aí vem a morte dele, vem toda essa questão com as filhas e vem todos esses 5 anos que ela amargou aí, que não foi fácil realmente. E vem até ex-marido falando que não é bem assim. Eu posso pagar menos, ela pode pagar mais, porque ela é herdeira, ela não tinha recebido um tostão Gente, ainda. ele acompanhou Tinha de nem perto sido isso, todo o toda a sofrimento, história. toda a humilhação, quer dizer, a molecagem, né? Na Pois é. verdade, molecagem. Enfim, vamos girar nossa roda De e vamos lascar o começar cano, de vamos. lascar o cano. Vamos, de realmente. lascar o cano. Mais uma vez que a gente Lascar. deseja é boa sorte Olha, para ela, precisa, né? é Mais isso aí. do que Fé em Deus. nunca, realmente. Fé em Deus, viu? Até porque, até porque durante o tempo que ela teve com o Marcos, teve produção de filme, de um monte de coisa. Ela Sim, trabalhou sim, ativamente sim. com ele. É disso aí que ela De teria aberto trabalhar, mão. ela trabalhou. E né? fora, né, a parte pessoal mesmo, de ter Claro. acompanhado e ter sido o apoio dele durante toda a doença.
Bom, já a gente mostra 1000 coisas da nova Tititi aí pra vocês, porque depois as outras 1000 você vê na revista que você vai comprar. E tá quentinho aí pra vocês. Vamos ver o nosso próximo assunto aqui, que é a volta do Zé Maia, gente. Olha só, e foi uma coisa de surpresa, não é? Acredito que tenha sido realmente acidental, um flagra. Ou a gente não sabe se de repente algum amigo quis dar uma força, mostrar que foi, olha, encontrei por acaso, nossa, ele aqui na academia, olha como ele tá legal, sabe? Acontece também, a gente sabe. Mas assim, uma maneira de já ir trazendo o Zé de volta, apesar que pela Rede Globo ele não estará no ar nem em 2018. Ele só volta em 2019, esse era o castigo, né? Esse é o castigo dele. Com o adiamento da novela do Agnaldo Silva, O Sétimo Guardião, da qual ele seria o protagonista, vai bater uma coisa com a outra. Claro, ele vai acabar sendo o protagonista mesmo, né? Adiaram a novela, porque os alunos que fizeram o curso de dramaturgia disseram que ele pegou as ideias das histórias que os alunos criaram, aí houve um acordo, depois não houve um acordo, e antes que virasse uma encrenca danada, a Globo falou, para tudo, vamos para outra novela, olha, depois a gente que resolve, desculpa que a Globo deu até agora, não desceu pra mim, não desceu pra ninguém, porque a Globo falou em relação a férias da direção da novela, porque vai emendar 2 produções. Isso é uma grande bobagem. Vamos combinar que, tudo bem, todo mundo tem direito a férias, mas não colou. Uma novela que tá no... O pessoal hoje tá descolado em versões oficiais, né? Sabe ler. Lê esse jogo. E aí se você dá uma versão que eles não querem, é aí que a cobra fuma, como diz o Ratinho, né? Porque ficam revoltados, mas enfim, tá no olho do furacão. Isso não existe, porque a gente sabe que quando uma novela, é determinado que uma novela vai entrar, um ano antes, um ano e meio antes, você já tem autor escalado, diretor escalado, você já tem tudo, elenco, você já tem tudo. E o grande problema disso foi o elenco que foi escalado por obra, que não é contratado da emissora, que ficou esperando, está aguardando essa novela para poder ganhar. Vai ser remanejado, né, também, para que venha antes. Mas sei lá, aí já é uma outra história da novela. A volta do Zé Maier é que realmente surpreendeu todo mundo. Achei que ele tá mais magro, mas assim, as férias, né, fizeram bem para ele, barba, agora tá de barba, cavanhaque, todo grisalho. E quem fez esse flagra, segundo a versão oficial, foi o Paulo Cintura na academia. Só que o Zé Maier não tá com roupa da academia, só se ele já tivesse malhado, trocado a roupa, tava indo embora. É um encontro bem inusitado, né? Bem inusitado, e o Paulo também gente. Não tem a ver com a Globo, né? O Paulo não, mas ele tá sem contrato. Pode conhecer, pode ser amigo. Tá sem contrato com a Globo. Ele tá sem contrato, é isso que eu falo. Exatamente. Sim. Ele vai fazer uma. Nós contamos aqui no programa, no canal a cabo, né? Se eu não me engano, eu não vou dar o nome do canal porque eu não tenho certeza, mas é um canal a cabo que ele vai fazer uma série, um professor, se não me engano, o personagem. Agora, eu fui olhar o Instagram do Paulo pra ver o que ele tinha, se ele tinha colocado alguma coisa depois. E aí ele repostou algumas coisas que saíram na imprensa, tem os 2 posts dele, dizendo, olha, eu não acredito que teve toda essa repercussão. Inteligência é o que interessa, o resto não tem pressa, né, Paulo? Tá bom. Pois é. Ele falou assim, se eu não me engano, tem um trecho, pessoal, que ele fez uma publicação e ele põe assim, foi um encontro ao acaso. Tá frisando demais, né? Tá frisando demais, vai forçando. Porque assim, ele não acreditou. Que o Zé malhasse. Nem eu. Não, ninguém nunca soube. Nem a questão de malhar no mesmo lugar, né? Ainda no mesmo lugar. Mas vamos ver o que ele colocou como legenda nessa foto aí, que foi a foto que surpreendeu todo mundo. Olha lá, o Instagram Paulo Cintura Oficial, os velhinhos da TV, até parece, né? Parece. Agora com José Maier no concurso da barba mais bem pintada de branco. Né? Diz ele. Os 2 estão de barba branca. Pois é, bem branca, né? Bem branca mesmo, bem grisalha. Uma ótima saída essa legenda, né, pessoal? Uma sabe? Uma coisa assim, os velhinhos da TV, fim de papo, e de repente é o Zé Maier de volta
né? Através das redes sociais, né? É a primeira foto nesses meses todos depois do escândalo sexual com a figurinista Sultonani, é a primeira vez que ele aparece, porque ele se retirou mesmo, ele foi para a região serrana, tiraram de circulação, ele saiu de tudo, foi para a região serrana. O Zé Maier e a família saíram das redes sociais, desligaram todos os perfis que eles tinham, porque a gente sabe, imagina o que deve ter virado, né? Sim, que deve ter foi a melhor coisa, foi a melhor coisa mesmo. E agora, vamos ver quais vão ser os outros flagras, de repente, vão cruzar no restaurante. Tomando açaí. Bom, né? Algum restaurante na estrada. A maior surpresa seria nos bastidores da Globo, só que eu acho que não vai ser tão cedo. Não, posso morder a língua. Isso realmente, acho que não. Nos bastidores da emissora, acho que não. Algum restaurantezinho, como fez o William Bonner com a namorada de beira de estrada, né? De repente um flagrazinho assim. Por sinal, o William Bonner ficou revoltadíssimo com essa história de fazer perguntas da namorada dele. É muito revoltadinho. E saiu das redes sociais de novo. Fica revoltadinho. Assim. Já sai de uma vez e para de ficar com tanta frescura, meu Deus. Ai, quanto milindre. Quanto mimimi, né? Mimimi. Jornalista, sabe que coisa é notícia. Exatamente. Mas olha aqui, o Aron ainda falou do Ratinho agora há pouco, e tem bafão do Ratinho nos bafões do Felipe Campos já. Boa tarde, Felipe Campos. Adianta alguma coisa aí pra gente? Olá. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, Aron. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, amor. Boa tarde para vocês aí, acompanhando A Tarde é Sua. Que alegria, né? Mais uma quinta-feira recheada de bafões, de histórias e acontecimentos nesse mundinho pantanoso e movediço que eles caminham e, enfim, fazem com que tudo aconteça. Viu, Sônia Abrão? Eu vi, viu, Felipe Campos? Você vê que tá arrebentando, e quem mais? Tá arrebentando, né? Olha, você sabe de uma coisa? Tem uma história que você vai ficar super feliz envolvendo o Marcelo Rezende, viu? Não tem nenhum envelope hoje não, né? Oi? Não tem nenhum envelope hoje não, né? Não, hoje não tem envelope. Tá, porque hoje esse tem. papo de vai Mas ficar hoje super feliz. Olha, hoje tem uma notícia muito boa sobre o Marcelo Rezende. Vocês vão ficar felizes. Já estamos. Olha, a notícia boa. Curiosos e felizes. Tem Luiz Bate, tem... quem mais? Tem Ratinho. Sim. Tem Celso Portiolli, tem... Olha, tem o casamento da Marina Rui Barbosa, que eu fiquei sabendo. Tem o casamento da Marina Rui Barbosa. Que você vai contar coisas pra gente, né, Fê? Não, super. Olha, tem uma de novela importante pra você, viu, Marcinha? Opa, conta. Olha, de novela. Tá invadindo só a praia, Mar. Não, a praia é nossa. A praia é nossa. De qual novela? De qual novela? Serão várias novelas envolvendo o SBT. Tá bom, então. Valeu, adorei Felipe. esse colar, Sônia Abrão. Que lindo. Gostou? Isso. Obrigada, é lindo viu? Mesmo. Muito obrigada, tá demais. gente. Tá com tudo, hein, Sônia Abrão? Margarete, Flávia Satriani, Isabel. Aqui. É linda. Olha aqui, gente. Felipe volta daqui a pouquinho, né? Mas agora a gente vai falar, aproveitando a deixa, ele falou que vai falar de novelas que tem a ver com o SBT. O Silvio Santos, o Thiago Rocha, foi o primeiro que deu aqui a real da viagem do Silvio Santos. Lembra? Verdade. Ele rastreou, porque tinha aquela história que o Silvio tinha ido lá para a Antártica, não é? Que ele ia conhecer o Polo Sul e ele estava lá do outro lado do mundo. Deram a pista errada, na verdade. Ele já estava lá na Alasca, passando pelo Canadá, para onde ele já voltou agora. Então a situação é essa. E o Thiago foi quem desvendou tudo através de uma foto de um fã no mesmo navio com o Silvio. Entrou em contato com o Thiago, mostrou a foto, contou tudo. A gente sabia que foi a dar a ficha, né? Exatamente. A gente comentou isso aqui, né? Se a gente não sabe o paradeiro do Silvio Santos, logo algum fã vai pedir uma foto. Exatamente. E a gente vai descobrir. E ele faz, né? Ele não diz não pra ninguém. E aí o pessoal já posta, já conta, já entra em contato com o seu colunista preferido. Já conta tudo. Né? E já contaram tudo realmente. E ele então volta é domingo, isso, né? viu? Ele já volta domingo, né? Foi já rápido, pra né? trabalhar? Ou será que só não, volta? eu acho que volta. Eu acho que só volta, acho que tem mais uns né? 15 dias aí, né? Ainda pela frente, né? viu? Olha, então, deixa eu ver aqui. Cruzeiro pela América do Norte, pelo que eu tinha visto. Exatamente, olha, envolvido recentemente em diversas polêmicas,
polêmicas, isso tudo que a gente já sabe, não é? Segundo a informação do colunista Lauro Jardim, do Globo, o apresentador está fazendo um tour pela América do Norte, mas o Thiago Rocha, aqui na Tarde é Sua, já tinha dado a notícia antes do jornal o Globo. Na semana passada, a bordo de um navio de cruzeiro, ele conheceu o Alasca. Já nesta segunda-feira passada, foi a vez da embarcação ancorar no Canadá, que já tinha passado pelo Canadá também. Silvio Santos tem previsão de chegar em São Paulo no próximo domingo, dia 6. E por falar nisso, daqui a pouquinho vocês vão ver o Thiago Abravanel, o neto do Silvio Santos, falando o que ele achou da Fernanda, do que o Silvio falou da Fernanda Lima e da resposta da Fernanda Lima para ele, porque não tem calas, né? Exatamente. E ele comenta. Essa resposta repercutiu. Mas foi muito legal. Quem fala o que quer ouve o que não quer. Por que não tem calas? Ai, magra, não dá nem amor, nem sexo, aí não dá. Com ela não tem nem amor nem sexo. Nem sexo. Olha, eu acho que com aquele ela ainda marido... falou, é o maior comunicador vivo da história, encheu ele de elogios. E aí, né, por que não ter calas? E pronto, sabe, né? passar a mão e depois dar o chute, aquela história, né? A história do bode a sopra, É, bode né? a sopra. É isso mesmo, mas daqui a pouquinho vocês vão ver isso. Então, dia 6 acabam as férias do Silvio Santos, né? Pelo menos as férias internacionais, ele ainda fica de folga aqui, se acredita, uma semana, 2 semanas. Ele não vai demorar muito a voltar ao trabalho, eu acho, para as gravações. Não, mais que isso. Eu acho que entrou terça-feira, ele já volta vai estar na história. Eu acho. A produção do ele Silvio costuma Santos, gravar às terças, né? As pessoas que a gente tem contato lá, é uma produção bem acelerada, no sentido de que está sempre preparada para deixar ele ligar. Porque ele aparece de repente mesmo, né? Agora pelo menos estão sabendo da data. Com cabelo feito? Pronto, né? Já passa no Jaça, já vai lindão e pronto. Aliás, ontem a Patrícia Abravanel postou uma foto lindinha das cataratas de Niágara, ela tá viajando. Niagara Falls. Ela tá viajando também, mais ou menos eles estão todos por aí. Acho que eles estão todos, né? Será que juntos? Diz que no cruzeiro, a bordo do navio, estariam só o Silvio, a Iris e a Rebeca, né? Que é a filha caçula deles, a que não está grávida. Não. Uma das poucas que não está grávida, não está grávida. Mas aí, e quando ele voltar, vocês já sabem que a gente já contou aqui, as filhas proibiram de novas férias fora do Brasil, por conta das grávidas, né? Elas querem o Silvio aqui, de repente, a primeira que vai dar à luz é a Daniela, né? Depois vem a Renata, depois dezembro, depois janeiro e fevereiro. Depois vem a Patrícia. A última é a Patrícia, realmente. Vamos ver se a gente tem a foto. Agora, né? Vai que uma outra aqui agora daqui a pouquinho. É verdade mesmo. Vamos ver aí a foto, se a gente tem a foto dela com o filho. Eles estão de capa, assim. É muito bonitinha a foto. Se vocês não tiverem aí, eu tenho aqui. Mas eu vou procurar, enquanto isso a gente vai falando de outra coisa, que é o acidente no Legendários. O que foi isso? Olha, foi um acidente que ocorreu nas gravações do Legendários. Esse acidente teria ocorrido na segunda-feira, quando eles fizeram uma gravação. A foto dela, né? A Patrícia Abravanel dizendo hoje bem pertinho de Cachoeira. E que cachoeira, né? Que cachoeira. Pequenininha, né? Muito pequenininha, viu? Eu, de verdade, sou mais Foz do Iguaçu. As cachoeiras de Iguaçu. Mas Niágara também é um espetáculo lindo da natureza, né? Viajar, né? Exatamente. Olha lá, ele todo molhado, né? Gente, tamanho que dele. respinga de água. Tamanho dele, né? A gracinha aí. Lindo. Bom, em relação ao acidente, nas gravações do Marcos Mion, eu achei muito louca a prova, sabe? Aí parece o Timbum lá, do o Saltimbum, com o Mariano, gente. aquela coisa toda. São situações de risco que pode pintar um acidente a qualquer momento, com certeza. Essa prova era andar ao contrário na esteira. Eu lembro de uma prova parecida. Você não lembra de uma prova? Não. Quem era o Gugu que Era fazia? em outro programa? Você tem que ficar correndo, e você tinha que pegar coisas Tá, mas você tá correndo no sentido normal. Será? Contrário. Ao contrário? Eu acho que é Nossa, ao contrário, eu lembro, eu estava propicia tentando mesmo. lembrar de que Pode ser que programa sim, que era. Massinha, porque na TV a gente já sabe. Nada se cria, tudo se copia, já dizia o velho guerreiro. As vésperas se tornaram um centenário, né? Se Olha tivesse só. vivo, Chacrinha faria 100 anos em setembro. Agora, que coisa, né? Mas olha, o acidente foi feio mesmo no sentido de que a participante, pessoal, ela levou um tombo e quebrou,
ficou sem um dente. Ela caiu de cara no chão. A gente não tem informações se foi um dente da frente, independente de mas onde. ela perdeu um dente, eu acho que foi da frente mesmo. Dá pra imaginar a pancada, porque você perdeu um dente batendo o rosto no chão, e aí as gravações foram paralisadas durante 1 hora pra dar conta ali do que aconteceu. Claro, ela foi socorrida, tudo certinho, o programa vai pagar, a emissora vai pagar, então ela tá sendo super bem assistida. Agora, o Marcos Mion, a gente tá falando dele inclusive, ele deu uma entrevista onde foi muito legal o que ele disse, porque ele falou sobre um apresentador que ele gosta muito, que ele admira muito. Achei muito legal. E aí o Marcos Mion revelou que ele admira muito o próprio Ratinho, que é o concorrente o Ratinho dele. Hoje vai ser assunto aqui, né? É tão legal você ter essa humildade, né? E falar, aliás, o Mion tá cada vez mais legal, mais humilde. Eu tô gostando muito do jeito dele. E elogiar o Ratinho, a gente tem que elogiar mesmo, né? Mas ali a concorrência direta. Exatamente, eu acho muito legal. E ele fala que às sextas-feiras tá difícil, né? Desmontar o esquema dele. Mas logo, logo, tudo isso vai ser superado aí. O importante é que a participante tá bem, vai ter um dente novo, o sorriso vai ficar perfeito novamente. Agora, gente, podia ter sido pior. Se ela cai com mais violência, com a cara no chão, vai nariz, vai osso da face, queixo. Ela podia ter quebrado a cara extremo, inteira, né? Porque aí falam assim, mas você não pode dar o extremo. Pode bater a cabeça, traumatismo craniano. Gente, tem que tomar muito cuidado. Exatamente. O Mariano, traumatismo craniano. Super perigoso, Mariano. Foi, exatamente. No trampolim. É bom repensar, né? Repensar nas provas, acho que é legal. Lembra, teve uma época que a Record cismava de fazer aquilo, de subir a passarela. Fizeram muito no Hoje em Dia, né? Não, e vira e mexe, eles trazem de volta. Que aflição, porque dá aflição muita audiência aquilo. Todo mundo fica desesperado, mas fica assim, né? Fica a tortura lá do pobre do artista lá. Eu jamais que se preza, né? Que tem que ir, né? Tá participando, a brincadeira, gente. Tá. Seria? Eu não, nunca. Juro, eu ia perder o emprego, mas eu não ia conseguir fazer de jeito nenhum. Não. Era botar o pé na corda, era despencar. O coração ia fazer o tum. Ia fazer um pam-pam. mesmo. Gente, olha, Sidney Magal completando 50 anos de carreira. Parabéns. Lindo, maravilhoso, eternamente Sandra Rosa Madalena, ninguém esquece essa música. Só que depois de Elba Ramalho, né, de outros artistas que detonaram os sertanejos, vem o Magal fazer a mesma coisa, gente. O que é? Mas eu entendi o que ele... Então, por quê? Não, ele quis dizer que hoje, eu acho que ele está se referindo a essa nova safra, que as letras estão iguais, parecidas, que tem muita coisa semelhante. Eu concordo. Se você parar para ouvir rádio, você vai falar, nossa, quem é que está cantando? Esse e aquele lá, são aqueles dois. Eu concordo com ele. Muita música sobre bebida, esse empoderamento feminino também, é tudo muito parecido. Eu concordo com ele. Acho que é uma fase. Daqui a pouco passa, mas Mas sou foi legal a porque ele salientou, é isso que a Marcinha falou, ele fez essa crítica de que tá tudo muito parecido, que os brasileiros são muito mais criativos do que isso. Mas ele bateu numa tecla que ele ressaltou o talento dessa nova safra. Sim. Ele falou que são pessoas que têm um poder vocal legal, que elas cantam se desde põem criança, muito bem, cantam desde criança. Mas o que ele bateu na tecla é que a criatividade do brasileiro ela pode ir muito além, tá tudo muito parecido. Quando você fala sobre o rádio, às vezes eu tô ouvindo e eu fico na dúvida de quem tá cantando. Quem é que tá cantando? Isso sim, mas às vezes é porque é desconhecimento mas assim, e tal. gente, por que focar só no sertanejo? Oxe, é tudo igual. É um gênero, é o mesmo gênero musical, então muita coisa ali vai ser parecida. Eu acho que ele pegou o que tá na crista, né? Pode ser. Olha aqui, gente, segundo o site TV Foco da Natura, Sidney Magal resolveu não poupar críticas ao mundo sertanejo durante sua participação no programa Morning Show da Rádio Jovem Pan na manhã de terça-feira, 1º de julho, ou seja, anteontem. Para o cantor, o estilo passa por um período de pouca criatividade e muita repetição. E o Magal disse com todas as letras, o que está pegando é isso. Eu acho que a palavra plágio deixou de existir depois de tanto surgimento de dupla sertaneja, porque há um plágio geral de música, de temas, de notas musicais, de forma de cantar,
desabafou o Magal. E ele diz, isso não é bom para a música brasileira, porque nós brasileiros somos mais criativos do que isso. E prosseguiu, infelizmente o poder da grana faz com que essas coisas aconteçam em excesso. E isso acaba virando uma coisa sem sentido, uma coisa pasteurizada, que não leva a nada, a não ser dinheiro para o bolso dessas pessoas. Mesmo após as críticas, Magal elogiou o talento vocal dos cantores. São pessoas que começaram a cantar muito cedo e têm uma qualidade vocal muito boa, e nisso ele tem razão, realmente. Tirando aqueles que cantam desse tipo nasal. Eu ia me perguntar o que aconteceu com a Marcinha, ela tá passando mal, não era ela imitando. Que você acaba não entendendo a letra, você só entende bebida, bebida mina pira. Você não entende mais nada, é tudo igual. Olha, eu vou falar nisso, eu li uma crítica no jornal hoje que eu só lia a respeito da Tata Werneck, que ninguém entendia o que ela falava. Eu sempre entendi o que a Tata falou. Eu falei, acho que eu sou acelerada, que nem ela. Meu pensamento é muito acelerado. Ela então fala acho que realmente por isso rápido. que eu sempre entendi o que ela falou. Nunca tive dificuldade em entender a Tata. E hoje eu estava lendo num jornal, se eu não me engano foi na coluna do Leonardo Ferreira no Extra, que a Isis Valverde, a Ritinha, tá a mesma coisa na novela, que as pessoas não estão entendendo o que ela fala. E ainda você acha mesmo? Acho um pouquinho, mas eu consigo entender mais a Isis. É porque, além dela falar mais rápido e meio para dentro assim... Quem? A Ritinha. Tá. Ainda tem as palavras de lá. As pavulagens lá do norte. Graças a Deus que existem as pavulagens do norte. Mas aí você acaba ficando... O que ela quis dizer, né? O que Pra mim tem outro ponto. Além dessa questão da dicção, tem um público, parte do público, eu acho que talvez eu esteja enganado, mas boa parte do público está rejeitando a personagem. Muita gente não está gostando da personagem, está achando que ela não tem... Eu gosto da Isis, mas ela não tem caráter. Pois é, a gente não está falando da atriz. Estamos falando, ela pensa nela. Pois é, ela é muito eu me amo. Eu acho que assim, é legal se amar, mas o exagero fica feio. E ela usa o sentimento das pessoas. A Glória defende, eu acho que a Glória ama a Ritinha, né? Mas assim, tem muita gente que gosta, claro. Mas assim, a Glória chama ela de inconsequente. Que ela faz e não mede consequência. Coisa de mãe da personagem. Eu já acho que mais compreensiva, criadora. É mau caráter mesmo. Aquilo ficou bom com o Rui, por quê? Porque o Rui é rico, porque o Rui tem casa legal, porque o filho é do outro. Ela sabia que estava grávida quando ficou com o Rui. Enganou. Enganou o Rui, enganou o Zé, que ela engana todo mundo. E vai enganar mais ainda, tá? Opa, vai começar a enganar de novo agora. Já vocês vão ficar sabendo tudo isso também sobre as novelas, viu? Por falar em novela, teve essa história, olha só, além de flagras aí na área da política, teve também na área de novelas. Um fotógrafo disse que estava por um acaso passando no momento... vai passear no Jalapão e já vem. Ele estava por um acaso, para não levar o processo, né? Ele estava por um acaso passando no momento em que a Grazi Massafera e quem mais? Acho que o Marcos Gregório. Não, a Grazi e o Rafael Cardoso, aquele príncipe também, feíssimo, gente. Pelados em cima de um caminhão gravando uma cena de sexo. Mas era uma senhora cena, uma senhora olha, cena. com 2 cliques que eu olha só, gente. É uma senhora cena. Foram 2 cliques que ele fez, porque, olha, não puxando sardinha pro TV Foco, mas já puxando, fomos os primeiros a publicar, porque quando a gente recebeu essa imagem ontem, a gente teve acesso a ela e a gente ficou numa discussão para descobrir quem que era. A gente ficou na dúvida se era a Bianca Bin, se era a Grazi, tudo bem. Agora vocês ainda não sabiam que era a Grazi. Na hora que veio no momento que veio a imagem, já era uma dúvida. Porque ali já era uma dúvida E aí mesmo, todo mundo foi olhar quem ela ia contracenar pra gente entender. E aí quando a gente publicou, aí fez todo sentido, começou a repercutir, mas é a Grazi realmente. E muitas pessoas falando das Ela é vilã, costas. hein, gente? Ela é vai vilã ser agora, bandida mesmo, né? Filha da Marieta Severo na próxima novela das 9. Que é um reencontro lindo das duas, né? Depois de Verdade Secreta. Um reencontro O resumo esse, né? é bem caliente as duas imagens. Muito. E na trama, pro público de casa que não sabe, ela vai batalhar pelo amor do Rafael Cardoso. Ela é uma víbora, é uma vilã, Ela né? é uma vilã mesmo, né? E ela vai gostar dele. E quer dizer, eu acho que é a primeira vez que ela faz cenas de nu tão explícito assim, em cima de uma caminhonete. Em cima de uma caminhonete. E o fotógrafo estava passando lá por acaso, gente. Já eu conto o que foi Jalapão. Lá no Jalapão. É rapidinho, pertinho daqui. Gente, olha, a Lucy já chegou e está aqui. Olha, aí ele vem para uma outra coisa.
que é o seguinte: cabe ressaltar que a decisão é clara no sentido da herdeira ter eventualmente direito sobre os bens adquiridos durante a união de forma onerosa, ou seja, caberá a análise se houve bens adquiridos ou não e se ocorreu participação da herdeira ou não no momento da aquisição de eventual patrimônio. É matéria de prova exclusiva que não cabe ao inventariante análise ou julgamento. Mas vocês percebem aqui que agora ele já trata a Antônia como herdeira, né? Isso ele é obrigado por lei. A lei reconheceu e ela é herdeira mesmo. E ele batia muito nessa tecla de que não seria, não teria, mas agora ele já trata como tal. Uma coisa que é o tal do apartamento lá em Nova York, aí ele também dá uma explicação que parece ser definitiva, né? Ele diz: de toda forma, parece que a senhora Fontinelli esqueceu de informar que existe um processo em curso na justiça norte-americana onde há sério risco da mesma ser condenada por fraude, uma vez que se utilizou de procuração após a morte do senhor Marcos com o intuito de se aproveitar da propriedade do bem nos Estados Unidos. A justiça norte-americana já excluiu a senhora Fontinelli, entendendo que ela não tem direito sobre o bem. E ele diz: apenas por ilustração, uma vez que se mencionou na matéria, ou seja, na nota dela de ontem, se faz necessário esclarecer que o bem imóvel localizado em Nova York, por mais que seja um bem declarado em imposto de renda, não faz parte do espólio, uma vez que está fora da jurisdição brasileira, tendo em vista a sua localização, ou seja, cada país tem a sua legislação, não é? Esse apartamento estava fora da legislação brasileira. Ela estava disputando na justiça, reafirmando seus direitos dentro das leis brasileiras. Lá, ela não é considerada a viúva, ela não é considerada a herdeira, então ela não poderia dispor desse apartamento. Por mais, né, que esse apartamento tenha de fato sido comprado, era para ela, era dela, mas diante da situação concreta, da falta do Marcos Paulo, da morte dele, lá quem manda, é lógico, é a justiça de lá. E nos Estados Unidos eles não reconhecem esse direito a esse bem imóvel. Claro que cabe toda uma discussão, né? Talvez um advogado por parte da Antônia entrar nessa história também. Existem outros caminhos aí, mas ele diz que a justiça americana já excluiu a Antônia Fontinelli, entendendo que ela não tem direito sobre esse apartamento de Nova York, que é justamente um apartamento que está aí na casa dos 8 a 10 milhões de reais, para vocês terem uma ideia. E aí ele vai finalizando, ele diz: esclareço que o inventário segue o seu rito normal, respeitando-se todas as exigências legais, obrigatórias e formalidades normais, não havendo qualquer ato em prejuízo das herdeiras, sendo certo que o inventariante permanecerá cumprindo as determinações legais e respeitando os prazos e o tempo processual sem qualquer interesse particular. A partilha somente ocorrerá após determinação legal, em momento oportuno, devendo ser respeitado o tempo e as formalidades que forem necessárias. E aí ele volta a defender o lado dele dessa história, porque na verdade ele ficou muito ofendido com o questionamento da nota da Antônia ontem, inclusive citando a filha mais velha, de que ele não estava prestando esclarecimento e prestando contas de como estava a situação do inventário. Aí ele termina dizendo que fica esclarecido que o papel do inventariante, acima de tudo, é de zelar pela vontade do falecido, determinado em testamento, cujo texto, publicamente conhecido, versa exclusivamente sobre suas filhas, sem qualquer menção a terceiros, ou seja, ele quer dizer que sem qualquer menção a Antônia Fontinelli. Isso a justiça já sabia e mesmo assim a justiça considerou a Antônia Fontinelli herdeira. A nota termina: Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2017, assinado por João Paulo Lins e Silva. A fonte nesse caso aqui é o site O Buchicho do Vladimir Alves. Então, tem mais rounds essa história, ainda como vocês perceberam através da nota aí do inventariante, não é? Do ator e diretor Marcos Paulo. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso com Márcia Pelvezan, que está aqui com a gente. Jesus, boa tarde. Trouxe a revista Tititi novinha, tá aqui, que já nós vamos mostrar para vocês. Olha que capa linda, gente. Olha aqui.
Que casal, hein? Meu Super Deus rosa, do né? céu, Essa capa linda. explode Tem gente a torcendo paixão contra, mas entre tem gente que Geisa torce e pelos Caio. dois também. Não, eu torço pela Geisa. Ela aproveita um pouquinho o Zeca, depois ela fica com o Moça Caio. de sorte, depois né? ela volta pro Zeca. Major de sorte. Um intervalo desse, com o Caio, imagina, né? Quem não merece. E também aqui com a gente, nós temos o Aron Tura do site TV Oi, boa Foco. tarde, tudo bom, bem? querido? E aí? Tudo em Boa tarde, paz, amor. Boa viu? tarde, meu amor. Boa tarde. Digam, o que vocês acham dessa história? Fala, Marcelo. Meu, que isso vai muito longe. Eu imagino coisa para mais de 5 anos. Eu Também, né? Não é? Sim, Exatamente. Sim, é. sim. Ele vai fazer uma. Tá Nós fazendo uma contamos série aqui no programa, no canal a cabo, É, né? se eu não me engano, eu não vou dar o nome do canal porque eu não tenho certeza, mas é um canal a cabo que ele Sim. vai fazer uma série, um professor, se não me engano, o personagem. É. Agora, eu fui olhar o Instagram do Paulo pra ver o que ele tinha, se ele tinha colocado alguma coisa depois. E aí ele repostou algumas coisas que saíram na imprensa, tem os 2 posts dele, dizendo, olha, eu não acredito que teve toda essa repercussão. Inteligência é o que interessa, o resto não tem pressa, né, Paulo? adorei. Tá bom. Pois é. Ele falou assim, se eu não me engano, tem um trecho, pessoal, que ele fez uma publicação e ele põe Sim. assim, ai, foi um encontro ao acaso. Tá frisando demais, né? Tá frisando demais, vai forçando. Porque assim, ele não Soube que o Zé acreditou. malhasse. Nem eu. Não, ninguém nunca soube Nem a questão de disso. malhar no mesmo lugar, né? soube. É, ainda no mesmo lugar. Mas vamos ver o que ele colocou como legenda nessa foto aí, que foi a foto que surpreendeu todo mundo. Olha lá, o Instagram Paulo Cintura Oficial, os velhinhos da TV, até parece, né? parece. Agora com José Maier no concurso da barba mais bem pintada de branco. Ah, né? Diz ele. Os dois estão de barba branca. Pois é, né? bem branca, né? Bem branca mesmo, bem grisalha. É uma ótima mesmo. saída essa legenda, né, pessoal? Uma É, sabe, uma coisa assim, os velhinhos da TV, fim de papo, e de repente é o Zé Maier de volta, né? A Através primeira das foto, redes sociais, né? é a primeira foto nesses meses todos depois do escândalo sexual com a figurinista Sultonani, é a primeira vez que ele aparece, porque ele se retirou mesmo, ele foi Sumiu. para a região serrana, ele saiu, tiraram inclusive, de circulação, né? ele saiu de tudo, saiu. foi para a região O serrana Zé Maier mesmo. e a família A saíram família. das redes sociais, desligaram todos os perfis que eles tinham, porque a gente sabe e imagina o que deve ter virado, né? Sim, que não, deve ter foi a melhor acontecido, né, coisa, certeza. foi a É. melhor coisa mesmo. E agora, vamos ver quais vão ser os outros flagras, de repente. Aos Vão poucos. cruzar no restaurante. Tomando açaí. Bom, né? É que tem Algum uma faixa restaurante mais, na assim, estrada. ginástica. É, a maior surpresa seria nos bastidores da Globo, só que eu acho que não vai ser tão cedo. Não. Posso morder a língua. Isso realmente, acho que não. Os bastidores da emissora, acho que não. Algum restaurantezinho, como fez o William Bonner com a namorada de beira de estrada, né? De repente um flagrazinho assim. Por sinal, o William Bonner É. ficou revoltadíssimo com essa história de fazer perguntas da namorada ele é dele. muito revoltadinho, e saiu das redes né? sociais de novo. Fica Que bom, revoltadíssimo. assim. Já Tio sai de Bonner. uma vez e para de ficar com Ai, tanta meu frescura, Deus meu do Deus céu. Ai, do quanto céu. milindre. Quanto mimimi, né? Mimimi. Ele parece jornalista, sabe que, Que coisa, que é né? notícia, vai, exatamente. gente. A gente... Mas olha aqui, o Aron ainda falou do Ratinho agora há pouco, e tem bafão do Ratinho nos bafões do Felipe Campos já e já. Boa tarde, Felipe Campos. Adianta alguma coisa aí pra gente? Olá, Oi. boa tarde, Sônia Abrão. tarde, Boa Felipe. tarde, Aron. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Boa amor. tarde pra vocês aí, acompanhando A Tarde é Sua. Que alegria, né? Mais uma quinta-feira recheada de bafões, de histórias e acontecimentos nesse mundinho pantanoso e movediço que eles caminham e, enfim, fazem com que tudo aconteça. Viu, Sônia Abrão? Eu vi, viu, Felipe Campos? Você vai que falar tá do Ratinho e arrebentando, quem né, mais? Fê? Tá arrebentando, Tá né? Olha, você sabe de uma Fê. coisa? Um bafão atrás do outro. Tem uma história que você vai ficar super feliz envolvendo o Marcelo Rezende, viu? Ah, não tem nenhum envelope hoje não, né? Oi? Não tem nenhum envelope hoje não, né? Não, hoje não tem envelope. Tá, porque hoje hoje não esse tem. papo de vai Mas ficar hoje super tem, feliz. olha, era hoje tem isso. uma notícia muito boa sobre o Marcelo Rezende. Oba, que Vocês bom. vão ficar felizes. Já estamos. Olha, Se a Eu só notícia sabia é que boa, a a gente notícia já boa. tá. Curiosos e tem felizes. Luiz Bate, tem. Quem mais? Tem Ratinho, Sim. tem Celso Portiolli, tem. Olha, tá. Tem o casamento da muita Marina Rui coisa, Barbosa, Sônia que eu Abrão. fiquei sabendo. Tem o que você casamento da Marina Rui Ah, é, que você vai Barbosa. contar coisas pra É gente, né, isso. Fê?
Não, super. Olha, tem uma de novela importante pra você, viu, Marcinha? Opa, conta. Olha, de novela, tá invadindo sua praia, Mar. Não, a praia é nossa. A praia é nossa. De qual novela? De qual novela? Serão várias novelas envolvendo o SBT. Tá bom, então. Valeu, adorei Felipe. esse colar, Sônia Abrão. Que lindo. Gostou? Isso. Obrigada, É lindo viu? mesmo. Muito obrigada, Tá demais. gente. Tá com tudo, hein, Sônia Abrão? Margarete, Flávia Satriani, Poderosíssimas. Isabel. Todo mundo aqui. A linda. Olha aqui, gente. Felipe volta daqui a pouquinho, né? Mas agora a gente vai falar, aproveitando a deixa, ele falou que vai falar de novelas que tem a ver com o SBT. O Silvio Santos, o Thiago Rocha, foi o primeiro que deu aqui a real da viagem do Silvio Santos. Lembra? Verdade. Ele rastreou, porque tinha aquela história que o Silvio tinha ido lá para a Antártica, não é? Que ele ia conhecer o Polo Sul e ele estava lá do outro lado do mundo. Deram a pista errada, na verdade. Ele já estava lá na Alasca, passando pelo Canadá, para onde ele já voltou agora. Então a situação é essa. E o Thiago foi quem desvendou tudo através de uma foto de um fã no mesmo navio com o Silvio. Entrou em contato com o Thiago, mostrou a foto. É muito confuso. Agora, pelo menos foi decidido que ela realmente é herdeira, já é um ponto. Agora, essa questão dela ter assinado um acordo, eu não me lembro de ter ouvido isso antes. Não é? Essa história do acordo, eu acho que é uma das primeiras vezes que vem a público essa história. É uma carta na manga. Mas assim, ela também, se ela assinou isso, por que ela deixou ir avante, não é? Também é estranho, mas né? você sabe que hoje tinha uma especialista muito interessante no Melhor Pra Você, aqui da nossa Rede TV, conversando com o Zucatelli, com a Mari, com o Edu e com o Vladimir Alves também, e ela estava explicando isso. A Antônia é herdeira, herança é tudo. Mesmo que ela tenha aberto mão desta parte, essa parte ela não recebe, mas ela tem direito a todo o resto. Ao que ele construiu. Se ela abriu mão do que ele já tinha. Não, ela abriu mão do que seria deles, do eventual patrimônio dos 5 anos. Ela não queria nada dele nesse sentido em relação ao casamento. Mas como ela foi reconhecida como herdeira pela justiça, ela tem direito à herança. A herança é tudo. É o todo. Então ela pode ficar sem essa parte referente ao casamento, mas ela tem lá atrás. Ela tem o bolo maior tá atrás. Ela vai ter esse direito realmente. E eu acho que o alvo de disputa aí tá entre toda, claro, a herança como um todo, mas o bolo que tá antes, né? Sim. Agora considerar, porque eu li várias coisas durante todos esses anos que a gente tá aguardando um parecer definitivo. 5 anos de leitura, gente, né? é muito tempo, né? Nem parece que faz 5 anos, né? Mas assim, eu li várias coisas e muitos lugares diziam que ela não era herdeira, inclusive como você disse, né? Bateram muito na tecla. Então, eu acho que apesar de ter esse fato de não ter a definição de quanto que ela vai, digamos, ficar da fatia e da pizza, digamos assim, já é um passo muito importante para ela, né? Sim, até o inventariante está tratando com respeito. Pois é, mudou agora, até né? Agora mudou o tom, mudou o discurso. Ela é herdeira realmente. E o apartamento de Nova York, que judiação, né? Que judiação, porque agora eu fiquei com uma dúvida. Ela contava mais. O que acontece então com esse apartamento? Se a legislação lá dos Estados Unidos entende que ela não é herdeira, porque cada um tem suas leis, fica para quem então? Fica talvez para as deriva. filhas, porque para as filhas isso é inquestionável. Entendi. Entendeu? Acho que nem para direto eles lá, essa história de união estável, né, de reconhecimento é diferente, é completamente diferente daqui. Faz sentido. Então, para eles lá, ela não existe nessa situação, Nossa. tanto que ela foi excluída, E acho que nem o pai. né, pela Vai justiça direto pras norte-americana. filhas. Vai direto para as filhas, é verdade. Isso aqui no Brasil também, né? Também vai para os filhos, na verdade, os pais não têm direito a absolutamente nada, o que eu acho bastante questionável. Eu acho totalmente questionável. Você deu a vida, né, por aquelas pessoas, criou, formou, deu todas as condições para que ela conquistasse o que conquistou e de repente o filho sustenta os pais, mas que infelizmente acabam perdendo esse filho e perdem junto com o filho o sustento, porque a lei não garante para eles tudo isso. Isso é muito recorrente, então, né? São coisas muito... Tem muitas pessoas que sustentam
estão os pais. Com Isso é a meu coisa mais primo, comum. com o chorão. É muito comum. Eu Pois tava é. lembrando disso. Ali é chorão. um caso muito real Minha e próximo tia de ficou você. jogada no vento. Claro Pois que ela é. tem uma família que não para. Mas assim, ela ficou sem a ajuda do filho sem dela. nada, né? Não deram Não faz nada sentido pra algum. ela. Não dão nada pra ela. Entendeu? É muito é cruel. desumano, eu botou acho. o filho no mundo, criou, né? Fez deu todo o tudo. suporte E de repente. não é? Pois é. Exatamente. Deveria ser Enfim, pelo né? menos um terço para o pai e o né, dos Essa filhos. questão de herança sempre gera briga, Sim. discussões. É triste, é né? muito triste. É triste, Nossa. é feio e as famílias a gente sabe que muitas vezes deixam de se falar por conta de briga de herança, né? Cortam relações de anos. Mas a Antônia não pediu para estar nessa Não. situação, nunca Não. imaginou que isso fosse acontecer. Da parte tenho dela certeza que ela estaria tudo queria ele resolvido bem vivo aí do há lado muito tempo, dela, né? claro. Porque eles se Tanto que gostavam, foram muitos anos. ela Acho que mesma 5 anos, disse, né, de- 5 anos, 5 anos né? de casamento. Pelo menos parece 5. É. Mas ela mesma ontem se comportou sem comemoração. Não, eu porque achei que foi é uma muito situação educado, que vem elegante. de um luto, né? Não é nada para você sair, legal, agora eu tenho dinheiro. Não é isso. não é Tem isso. a ausência dele de verdade, tem a falta dele E tem de tudo verdade. que ela passou, não poder ter entrado no apartamento deles quando ele se foi, né? Não, Porque muita humilhação, ela tinha muito roupas lá, ela tinha constrangimento. coisa, você chegar e estar com a fechadura trocada. Ela passou maus bocados. Não, fora as né? críticas Não foi que ela brincadeira. recebeu, porque as pessoas entendem da maneira que querem Sim. e como quiserem. interesseira, Pois né? interesseira, aquela que quer ficar com tudo, e as pessoas opinaram sobre a vida da Antônia por muitos anos e continuam opinando, né? Só que no figura momento da pública. doença Tentaram foi manchar ela que mesmo. ficou do lado dele, Sim, né? Nos tudo meses de isso doença, mesmo. foi ela que segurou a onda. A gente tem que olhar Enfim, todos né? os lados. Vamos aguardar. Mas assim, acho que o mais importante disso, independente do que o inventariante esteja dizendo, e ele está dizendo também, porque ele ficou preocupado que as pessoas pudessem imaginar que ele estivesse manipulando esse inventário, a partir do momento que ela perguntou cadê, A prestação né? de contas. Exatamente. E citou que a filha mais velha também queria, ele veio defender o lado dele nessa história. Mas independente das coisas que ele coloca, ela é herdeira. E isso, a justiça é muito objetiva nesse sentido. Ela é herdeira, ela tem direito à herança, ela vai ter aquilo que é dela, leva uns 5 ou 10 anos a aí alma que vai pela arrastar. frente. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Né? E hoje, na nossa primeira página, a gente ainda vai falar de mais um capítulo dessa história da herança de Marcos Paulo, em que a Antônia Fontinelli foi reconhecida como herdeira pela Justiça, não é? Porque essa história já estava sendo decidida pela Justiça há 5 anos. Ontem, a gente contou como foi a sentença, que ela é reconhecida como herdeira mesmo, última instância, não tem mais recursos, isso não tem volta. Daqui para frente, não é? As filhas vão ter que aceitar, porque realmente é isso, a Antônia Fontinelli é herdeira. Logo depois, a Antônia, não é, emitiu aquela nota cobrando do inventariante que ele prestasse contas de como estava a situação, porque tanto ela quanto a Vanessa, a filha mais velha do Marcos Paulo, queriam saber em que pé estava esse inventário, e ele nunca fazia essa prestação de contas, não apresentava essa papelada. Então, o João Paulo Lins e Silva, que é o inventariante, ele também emitiu nota com a resposta dele, com o lado dele dessa história. Inclusive, nessa nota oficial que ele emitiu e que está aí republicada pelos principais jornais e sites, ele fala de uma coisa que a Antônia Fontinelli, quando houve o reconhecimento de união estável do Marcos Paulo com ela assinou a documentação abrindo mão do patrimônio provavelmente existente. Então ele acha que, apesar de ser considerada herdeira, pode ser que ela não tenha nada a receber porque ela assinou esse documento, mas para a Justiça ela é herdeira e, como tal, ela tem direito sim à parte dela nessa herança, independente dela ter assinado ou não. Se ela não ficar com parte da herança do que foi conseguido pelos dois juntos durante os 5 anos em que eles estiveram casados, eles estiveram em união estável, ela tem direito ao que ele já tinha lá atrás, porque é herança, que ela
já tem direito a ter uma parte até do que ele construiu antes mesmo de conhecê-la, porque a herança engloba absolutamente tudo. É isso que os especialistas nessa área estão dizendo, estão afirmando. Para o inventariante, não é bem assim. Ele diz que não tem certeza que ela tenha direito a alguma coisa, porque ela assinou, sim, na união estável, essa história de que abriria a mão do patrimônio dele, não é? Provavelmente que ele teria tido nesses 5 anos de união estável. Então, a situação é essa, mas, segundo os especialistas, ela vai ter direito, sim. Agora, uma coisa que o João Paulo Lins e Silva deixa claro é que não caberá a ele decidir e nem definir se a senhora Fontinelli receberá ou não esse patrimônio. Ele diz que isso não é uma atribuição dele. Seu direito, se comprovado, porque ele bate na tecla de que ela assinou um documento que não queria nada, será definido pelo Poder Judiciário, cabendo ao inventariante, que no caso é ele, exclusivamente o cumprimento da ordem. No presente momento, aí ele traz a situação para hoje, não é? Ele diz o seguinte: no presente momento não ocorreu qualquer divisão patrimonial, assegurando a todos os herdeiros com direito ao patrimônio os seus respectivos quinhões no momento que forem divididos. Ou seja, até o momento que saiu foi a sentença da justiça, ela é herdeira, ponto. A divisão da herança, aí já é um outro capítulo. Ainda não se sabe qual filha vai receber o quê, não é? O que a Antônia vai receber, isso ele está dizendo que ainda não sabe e que isso não é tarefa dele, que quem vai decidir isso é o Poder Judiciário, mas ele diz que está garantido a cada uma das filhas, pelo menos, o seu quinhão. Da mesma maneira, ele diz assim: não é desconhecido que a senhora Fontinelli, nos termos da escritura de união estável assinada com seu companheiro falecido, abdicou de todo o patrimônio eventualmente existente. E ele diz, insisto, se mesmo assim terá direito a alguma coisa, que prove o seu direito, mas não esqueça daquilo que assinou, diz ele. A decisão recente do tribunal não abrange matéria envolvendo a partilha de bens. Então, reconhece que ela é herdeira. A partilha de bens é um outro capítulo dessa história. O tema que envolve detalhes da partilha, segundo o inventariante, encontra-se em um recurso no Superior Tribunal de Justiça, ainda aguardando o julgamento. Olha como essa história vai longe, gente. Em nenhum dos recursos, ele diz que é parte interessada no sentido de beneficiar um lado ou outro de herdeiros, mas apenas cumprir, repito, a determinação que for imposta. Na prática, quem deverá incluir nos autos a condição de herdeira da senhora Fontinelli é o juízo de primeira instância e não o inventariante, não é? E, gente, né? Uma união estável de 5 anos, né? Uma união estável de 5 anos, um casamento independente de ter sido feito na igreja, no cartório, tinha uma união ali, isso não é e ele assinou a documentação, ele reconheceu essa união, né, antes de morrer e tudo, quer dizer, está tudo realmente, a história do apartamento, realmente a gente não sabe como vai ficar do apartamento americano. Se ela já foi excluída dessa história, é muito difícil diante da justiça dos Estados Unidos que isso volte atrás. Talvez essa seja uma perda real da Antônia e um ganho real das filhas, que são filhas e ponto final também, né? Um apartamento de 8 milhões de reais em Nova York, imagina, né? Mas é isso, agora de resto é dela e fim de papo, né? E que ela possa, né, recuperar pelo menos as coisas dela que estavam lá, porque eu acho que até hoje ela não pode pegar bloqueado, nada, né? Parte os bens foram bloqueados, parte não, os bens. As coisas dela, né? Roupa, né? Tudo que ela tinha lá dentro, ela não pôde sequer retirar, era uma situação muito sofrida mesmo. E como cereja do bolo, no finalzinho dessa história, vem o Jonathan dizendo que ela tinha herança do Marcos Paulo, né? Que ela podia sustentar o filho, ele dá uma pensãozinha assim, que eu nunca vi coisa mais feia na minha vida, mais feia na minha vida, né? Pois é, a Antônia Fontinelli, em relação a casamentos, relacionamentos, ela pode escrever com certeza um livro aí, contar muitas histórias, porque olha, quem acredita em karma, ela tem um karma aí. Porque ela foi feliz com o Marcos Paulo, né? Pois Eles eram um casal de verdade. Acabou mas aí vem a morte dele, vem toda essa questão com as filhas e vem todos esses 5
5 anos que ela amargou aí, que não foi fácil realmente. E vem até ex-marido falando que não é bem assim. Eu posso pagar menos, ela pode pagar mais, porque ela é herdeira, ela não tinha recebido um tostão ainda. E ele acompanhou de perto isso, todo o sofrimento, toda a humilhação, quer dizer, a molecagem, né? Na verdade, molecagem. Enfim, vamos girar nossa roda e vamos começar de lascar o cano. De lascar o cano. Mais uma vez que a gente deseja, é boa sorte para ela, né? Mais do que nunca, realmente, fé em Deus, viu? Até porque, durante o tempo que ela teve com o Marcos, teve produção de filme, de um monte de coisa. Ela trabalhou ativamente com ele. É disso aí que ela teria aberto mão. Ela trabalhou. E fora, né, a parte pessoal mesmo, de ter acompanhado e ter sido o apoio dele durante toda a doença. Bom, já a gente mostra 1000 coisas da nova Tititi aí pra vocês, porque depois as outras 1000 você vê na revista que você vai comprar. E tá quentinho aí pra vocês. Vamos ver o nosso próximo assunto aqui, que é a volta do Zé Maier, gente. Olha só, e foi uma coisa de surpresa, não é? Acredito que tenha sido realmente acidental, um flagra, ou a gente não sabe se de repente algum amigo quis dar uma força, mostrar que foi, olha, encontrei por acaso, nossa, ele aqui na academia, olha como ele tá legal, sabe? Acontece também, a gente sabe, mas assim, uma maneira de já ir trazendo o Zé de volta, apesar que pela Rede Globo ele não estará no ar nem em 2018, ele só volta em 2019, esse era o castigo, né? Esse é o castigo dele. Com o adiamento da novela do Agnaldo Silva, O Sétimo Guardião, da qual ele seria o protagonista, vai bater uma coisa com a outra. Claro, ele vai acabar sendo o protagonista mesmo, né? Adiaram a novela, porque os alunos que fizeram o curso de dramaturgia disseram que ele pegou as ideias das histórias que os alunos criaram, aí houve um acordo, depois não houve um acordo, e antes que virasse uma encrenca danada, a Globo falou, para tudo, vamos para outra novela, olha, depois a gente que desculpa resolve, que a Globo deu até agora, não desceu pra mim, não desceu pra ninguém, porque a Globo falou em relação a férias da direção da novela, porque vai emendar 2 produções. Isso é uma grande bobagem. Vamos combinar que, tudo bem, todo mundo tem direito a férias, mas não colou. Uma novela que tá no o pessoal hoje está descolado em versões oficiais, né? Sabe ler. Lê esse jogo. E aí se você dá uma versão que eles não querem, aí que a cobra fuma, como diz o Ratinho, né? Porque ficam revoltados, mas enfim, tá no olho do furacão. Isso não existe, porque a gente sabe que quando uma novela, é determinado que uma novela vai entrar, um ano antes, um ano e meio antes, você já tem autor escalado, diretor escalado, você já tem tudo, elenco, você já tem tudo. E o grande problema disso foi o elenco que foi escalado por obra, que não é contratado da emissora, que ficou esperando, está aguardando essa novela para poder ganhar. Vai ser remanejado, né, também, para que venha antes. Mas sei lá, aí já é uma outra história da novela. A volta do Zé Maier é que realmente surpreendeu todo mundo. Achei que ele tá mais magro, mas assim, as férias, né, fizeram bem para ele, barba, agora tá de barba, cavanhaque, todo grisalho. E quem fez esse flagra, segundo a versão oficial, foi o Paulo Cintura na academia. Só que o Zé Maier não tá com roupa da academia, só se ele já tivesse malhado, trocado a roupa, tava indo embora. É um encontro bem inusitado, né, bem inusitado, e o Paulo também gente. Não tem a ver com a Globo, né? O Paulo não, mas ele tá sem contrato. Pode conhecer, pode ser amigo. Tá sem contrato com a Globo, Tá sem contrato, é isso que eu